É 2 de Pedro, capítulo 2, quando ele diz, portanto, verso 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Está falando de um desviado. E diz, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Está falando de pessoas que não apenas tiveram conhecimento do caminho da justiça, né? Mas ele fala a respeito de pessoas que tiveram o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus e voltaram atrás. Então é possível que alguém retroceda? É possível. Mas há inúmeras advertências com o propósito de nos levar a de forma alguma viver isso, a menos que haja uma escolha. Porque a falta da escolha correta, por meio da negligência, acaba sendo uma escolha. Então, eu quero trazer algumas advertências, que eu vou chamar aqui de advertências paulinas. Eu concentrei, em especial, as declarações do apóstolo Paulo. A primeira delas, em 2 Coríntios 11, 3 e 4, nos mostra um padrão. Ele diz, eu temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Ao confrontar o comportamento dos coríntios, Paulo mostra uma preocupação e diz, eu temo que assim como a serpente, o Apocalipse chama a antiga serpente de o diabo e Satanás, assim como o diabo enganou Eva, faça com vocês. Porque o que Paulo está dizendo é que o que o diabo segue é um padrão, desde o início da história da humanidade. Qual foi o padrão? Relativizar o que Deus falou. Ele pergunta, é verdade que Deus disse isso? Quando Eva diz, Deus falou isso, diz, não é bem assim. Então essa é a forma, porque se a revelação de Deus se constrói por meio da Escritura, qual seria o jogo mais óbvio e lógico da parte de Satanás? Relativizar o entendimento que temos da Escritura, ou seja, daquilo que Deus falou. Paulo diz, dessa forma, a simplicidade e a pureza devida a Cristo que vocês viveram inicialmente pode ser comprometido. E isso está relacionado aqui. Ele diz, se alguém vem e prega outro Jesus. Esse pregar outro Jesus não era alguém dizendo, não era o filho de José e Maria. É aqui, não, eles não estão falando de outra pessoa. Mas porque descaracterizavam quem foi Jesus e o que ensinou, Paulo está dizendo, é outro Jesus. Isso não tem nada a ver com aquele que nós pregamos. Quando ele diz pregar um outro evangelho, não estava apresentando um plano de salvação diferente. Estavam mudando aquele que já havia sido apresentado, né? Quando ele simplesmente termina dizendo isso, né? Vocês recebem um evangelho diferente, ele está falando de modificações, de adaptações. Não se tratava de algo completamente novo. Aliás, a maioria das seitas e das heresias e religiões são distorções das Escrituras. Então, nós precisamos entender que precisamos do conhecimento de Deus fundamentado na Escritura, mas que a falta dele nos torna vulneráveis a uma ação maligna. Olha o que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso. Eles têm uma reunião em Mileto. Paulo está viajando, ele chega perto de Éfeso. É como se alguém em viagem parasse, né, talvez em Campo Largo, e chamasse os presbíteros de Curitiba. A diferença é que a gente pensa um tirinho ali, porque vamos de carro. Para eles a viagem era a pé. Então isso ficava um pouquinho mais complexo. Paulo os chama em Mileto e tem uma conversa. Essa conversa é praticamente uma conversa de despedida. E nessa conversa, Paulo diz o seguinte, vou ler Atos 10, de 28 a 32. E diz a esses pastores, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo diz, eu sei que, vou fazer uma pausa aqui, ele não está dizendo eu acho, talvez, pode ser, ele diz eu sei, eu tenho certeza. O que você tem certeza, Paulo? Que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho.
E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Paulo diz, foram 3 anos, noite e dia, com lágrimas e choro, criando fundamentação bíblica. E a hora que eu tirar o pé daqui, a bagunça começa. Paulo está dizendo, vigia. Agora, olha a frase final dele. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem o poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. E diz, eu os entrego a palavra, não só aos cuidados de Deus de uma forma subjetiva, a palavra da sua graça. É ela que tem o poder de santificar, né? De dar herança a todos aqueles que são santificados, chamados pelo Senhor. Então, quando nós entendemos o posicionamento de Paulo, mostrando a importância das Escrituras, porque trabalhou tanto com elas, mas ao mesmo tempo mostrando, né, que era certo que aconteceria algumas daquelas, né, dificuldades, seriam distorções do Evangelho. Ele está tentando preparar a igreja para uma vida de fundamentação bíblica, aquele posicionamento, né, exigente de que se passe tudo pelo crivo da palavra. Quando o apóstolo Paulo prega na cidade de Bereia, a Bíblia diz que os judeus lá eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Tudo o que Paulo e Barnabé pregavam, eles iam conferir nas Escrituras para ver se era daquele jeito. A Bíblia não chama eles de os caras mais chatos, a Bíblia não classifica no adjetivo a eles de os crica, a Bíblia os chama de os mais nobres, porque nunca examinar o que está sendo pregado pelo crivo da palavra é chatice desnecessária. Diante de Deus, aos olhos de Deus, isso é nobreza. Dá para entender a importância que o conhecimento bíblico tem. Mas vamos a outras advertências de Paulo. Agora, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Quando a Bíblia diz por obedecer ensino de demônio, não está querendo dizer que o demônio apareceu para o crente e falou, a partir de agora, quero que você me obedeça em vez de a Deus. Então, como que o ensino de demônio, né, de demônios, como que esses espíritos enganadores agem? O próprio termo enganador mostra que eles não vêm com cara de demônio. Eles se aproveitam dos que estão falando mentiras para disseminar o engano. E para o engano ser recebido como engano, ele vem com cara de verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, agora do versículo 1 a 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à segunda de